E aí pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar a aula a respeito de cartografia, dessa vez estudando os elementos fundamentais de um mapa, ou seja, o que o mapa ele deve conter para ser considerado correto. Um mapa ele deve conter título, orientação, legenda, fonte e escala. O título já é autoexplicativo, não dá para você analisar um determinado mapa se não falar sobre o que é aquele mapa, né? Então deve ter o título. A fonte, ela não vai impossibilitar que você deixe de ler o mapa, porém, para ser considerado totalmente correto, deve ser retirado da onde que veio a informação para fazer o mapa. A legenda é aquilo que nós desejamos representar em um mapa. Exemplo, se nós queremos representar que existe o desmatamento na floresta amazônica, será feita uma legenda com uma motosserra, por exemplo, e bem na região norte, onde está a floresta amazônica, vai ser colocado bastante motosserra para demonstrar esse desmatamento. Isso é a legenda. A orientação, todo mapa ele deve conter, normalmente ele apresenta um símbolo da rosa dos ventos que vai demonstrar a orientação a ser seguida em um determinado mapa. Essa orientação, a rosa dos ventos, vai apresentar os pontos cardeais e os pontos colaterais. Os pontos cardeais são norte, sul, leste, oeste. Os pontos colaterais são nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Pode ser também que essa orientação venha também os pontos subcolaterais, são mais 8 pontos subcolaterais. Vale lembrar que em provas de vestibulares é bastante pedido a respeito dos sinônimos dos pontos cardeais. O norte, ele também pode ser chamado de setentrional ou boreal, e o sul, ele pode ser chamado de meridional ou austral. Enquanto que o leste também pode ser chamado de oriente e o oeste também pode ser chamado de ocidente. Essa orientação, a partir dessa orientação é possível você identificar os pontos cardeais, colaterais existentes em um determinado mapa. Dessa matéria, o que mais vem caindo em provas de vestibulares, incluindo aí a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, é a respeito da escala. A escala é uma relação que existe entre a distância real e a distância em um mapa. Essa parte do estudo de escala é uma questão que nós temos de misturar a parte da geografia com a parte da matemática, com a parte da física. Então entra numa questão de interdisciplinariedade que vem sendo cobrado bastante nos vestibulares. Para entender o estudo da escala, inicialmente nós devemos saber, como já foi dito, que a escala é uma relação entre a distância real e uma distância no mapa. Ou seja, o que vai ser representado no mapa vai ser estabelecido uma proporção com a realidade. A escala, ela pode ser dividida em escala numérica e escala gráfica. A escala numérica, vamos colocar um exemplo aqui para ilustrar melhor. Vamos colocar o exemplo 1 por 500 mil. Nesse exemplo de 1 por 500 mil, o que está sendo dito em uma determinada escala conhecida como escala numérica? A forma correta de ler é 1 por 500 mil. Da forma escrita pode vir tanto em forma de fração quanto em forma de barra ou 2 pontos, que está representando a mesma escala numérica, não tem problema essa questão da escrita. Essa escala numérica 1 por 500 mil está querendo dizer o seguinte, que a cada 1 centímetro que tem no mapa corresponde a 500 mil centímetros no real. Galera, o que isso quer dizer? É uma relação que existe onde a cada 1 centímetro do mapa, aquele 1 centímetro que estamos analisando em uma régua no mapa, na verdade está correspondendo a 500 mil centímetros. Agora,
Esse, na verdade, 500 mil centímetros, nós não utilizamos a unidade, por exemplo, centímetro, no real. Vale lembrar também que a unidade, para ser utilizada em uma escala, não precisa ser necessariamente centímetros, tanto faz, porque vai ser mantida uma mesma relação de proporção. Se eu falar que a cada 1 metro tem 500 mil metros, ou a cada 1 quilômetro tem 500 mil quilômetros, a proporção é a mesma quando eu estou falando a cada 1 centímetro tem 500 mil centímetros, ou seja, a cada 1 centímetro que tem no mapa tem 500 mil centímetros na realidade. Bom, só que na realidade nós não falamos 500 mil centímetros. É aí que a escala e essa parte da geografia depende bastante da matemática. Existem algumas regras de conversão onde na matemática nós aprendemos o seguinte: a cada 1 metro existe 100 centímetros. A cada 1 quilômetro nós temos 1000 metros. Logo, a cada 1 quilômetro são 100 mil centímetros. A partir dessa tabela, é possível fazer grande parte aí dos exercícios de escala cartográfica. Ou seja, por aquele nosso exemplo, foi colocado que a cada 1 centímetro que tem no mapa corresponde a 500 mil centímetros na realidade. Portanto, se nós transformarmos aquilo que está em centímetro no real para quilômetro, teremos que a cada 1 centímetro no mapa, na verdade, corresponde, ao cortar 5 zeros ou apenas dividir por 100 mil, teremos que a cada 1 centímetro no mapa corresponde a 5 quilômetros no real. Então, galera, é isso que é a escala. A escala é aquela relação de proporção que existe entre a distância no mapa e a distância na realidade. Por esse exemplo de 1 por 500 mil, constatamos que a cada 1 centímetro que existe no mapa, na verdade, nós temos 5 quilômetros no real. Então, pessoal, a partir dessa análise, é possível entender uma outra parte que fala da escala, que é a chamada escala gráfica. A escala ela pode vir tanto na representação numérica quanto na representação gráfica. A representação gráfica vai ser bem simples, onde eu estou colocando aqui como exemplo um gráfico, e se nós considerarmos que cada barrinha dessa equivale a 1 centímetro, então, pela análise aqui do gráfico, a cada 1 centímetro nós temos 2 quilômetros. Ou seja, pela escala gráfica, nós temos aqui a mesma relação da proporção entre a distância no mapa com a distância na realidade. Analisando essa barra valendo 1 centímetro, nós vamos ter que a cada 1 centímetro tem 2 quilômetros na realidade. Então, pessoal, a mesma relação de proporção, como foi dado no primeiro exemplo, da proporção do mapa com a distância real, também aconteceu na escala gráfica, só que a escala gráfica, diferente da escala numérica, vai vir em forma de uma linha graduada, e a partir dessa linha graduada será retirada as determinadas informações para constatar a relação de proporção entre distância no mapa e distância na realidade. Existe uma outra parte do estudo da escala que é muito importante, que é o que nós chamamos de teoria da escala. Em boa parte de exercícios a respeito de escala, serão utilizados essa parte da teoria. Então, sobre a teoria da escala, nós temos que entender o seguinte: quanto menor for o denominador, maior será a escala. Portanto, a área representada será menor e maior a riqueza de detalhes. Mais uma vez, quanto menor for o denominador, maior será a escala. Portanto, a área representada será menor e maior a riqueza de detalhes. O que isso quer dizer? Em um exemplo prático,
É como se nós pegássemos, por exemplo, o Google Maps. Ao analisar o Google Maps, quando é dado um zoom nesse Google Maps, a escala, pessoal, ela acaba ficando uma escala maior e uma área menor, onde nós podemos ver maior detalhes na averiguação daquele mapa. Agora, quando esse Google Maps ele está sendo afastado, o zoom está sendo afastado, a escala ela fica pequena. E quando essa escala fica pequena, a área de abrangência acaba ficando maior e, portanto, menores detalhes. Em outro exemplo, se nós colocarmos uma escala com o valor de 1 por 100 e uma outra escala com o valor de 1 por 1 milhão, nós vamos constatar o seguinte: esse 1 por 100 significa que a cada 1 centímetro que tem no mapa corresponde a 100 centímetros na realidade, ou a cada 1 centímetro que tem no mapa corresponde a 1 metro na realidade. Já pela segunda escala, nós temos que a cada 1 centímetro que tem no mapa corresponde a 1 milhão de centímetros na realidade, ou a cada 1 centímetro que tem no mapa são 10 quilômetros na realidade. A primeira pergunta que deve ser feita em relação à teoria da escala é: qual escala é maior? 1 por 100 ou 1 por 1 milhão? A escala maior é a escala do exemplo 1 por 100. Apesar do denominador ser menor, dá a impressão que teoricamente ela seria menor, mas não é isso não. Galera, se nós compararmos esse 1 por 100 em forma de fração, ao dividir 1 por 100, o resultado obtido vai ser maior do que o resultado obtido na fração de 1 por 1 milhão. Portanto, a escala de 1 por 100 ela acaba sendo maior. A segunda parte da escala fala o seguinte, analisando toda a teoria da escala, fala assim: quanto menor for o denominador, maior será a escala. Olha a segunda parte da teoria. Portanto, a área representada será menor. Ao analisar a primeira escala, nós temos o seguinte, que a cada 1 centímetro no mapa tem 1 metro na realidade. Já a segunda escala, a cada 1 centímetro tem 10 quilômetros na realidade. Qual dessa área real é menor, 1 metro ou 10 quilômetros? 1 metro. Portanto, quanto menor for o denominador, maior a escala. A área representada em questão é menor, como nesse exemplo, 1 metro é menor que 10 quilômetros. E onde é possível ver mais detalhes? Quando a cada 1 centímetro representa 1 metro ou a cada 1 centímetro representa 10 quilômetros? Aquele que representa 1 metro. É possível visualizar mais os detalhes. Essa parte é o que nós denominamos da teoria da escala. Certo, pessoal? Então, nessa aula foi estudado um pouco da teoria da escala, tanto os elementos fundamentais de um mapa e um pouco do que é essa escala. Na próxima aula nós veremos alguns exercícios a respeito de escala cartográfica. Até a próxima, pessoal!